O futuro perfeito finalmente chegou, gente. A tecnologia eliminou o sofrimento, a sociedade está organizada em castas super eficientes e todo mundo é feliz. Ou pelo menos deveria ser feliz. Será mesmo que um mundo sem dor, sem conflito e sem liberdade pode realmente ser admirável? Pois é, gente. Hoje a gente vai conversar sobre Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre as minhas impressões dessa leitura aqui, que tem 90 anos, gente. 90 anos de existência. Fica comigo depois da vinheta. Oi, oi! Seja bem-vindo a mais uma resenha do canal. Ó, já tô com meu chazinho, mate geladinho aqui para bater esse papo com vocês. E eu vou fazer a resenha de Admirável Mundo Novo, gente. Vou compartilhar com vocês minhas impressões sobre essa leitura. Foi o primeiro clássico desse ano, naquela meta de clássicos, né, que eu coloquei. Se você não sabe do que eu tô falando, alguns vídeos atrás aqui no canal eu compartilhei a minha meta de leitura para esse ano, e dentre essa meta de leitura eu coloquei a leitura de alguns clássicos, e Admirável Mundo Novo foi o primeiro clássico. Nesse momento, inclusive, eu estou fazendo a leitura de O Corcunda de Notre Dame, que é a leitura de fevereiro, mas aí eu programei aí 2 meses para conseguir dar conta desse calhamaçozão que é O Corcunda de Notre Dame, de Victor Hugo. Então eu vou usar o mês de fevereiro e o mês de março. Mas vamos seguir, gente, para essa trama aqui. Admirável Mundo Novo. Eu não conhecia nada da história. Então assim, eu comecei a ler o livro assim, zerado, sem muitas expectativas, até porque eu não sabia o que esperar. E assim, fiquei surpreso. A história é boa, sabe? Maravilhosa, diga-se, né, de passagem, maravilhosa. O Aldous Huxley tem uma escrita muito intrigante, sabe assim, muito envolvente, sabe, em alguns aspectos. E eu queria compartilhar, mas antes, se você já conhece aqui as nossas famosas resenhas, você sabe que eu vou dividir ela em algumas etapas. Então, vamos falar primeiro, quem é esse camarada aqui, gente? Bom, o Aldous Huxley, gente, ele nasceu em 1894 e faleceu em 63, tá? E ele foi um escritor britânico, um escritor e filósofo britânico, melhor dizendo, e ele ficou conhecido pela sua escrita super sofisticada e pela sua visão crítica sobre o futuro da humanidade. Coincidentemente, tudo isso está aqui em Admirável Mundo Novo, que foi publicado, inclusive, pela primeira vez na década de 30, para ser mais específico, em 1932, e é a obra mais famosa do Aldous Huxley, tá? E se tornou um dos pilares de ficção científica e das distopias modernas. Se você é fã de ficção científica, se você gosta de distopias, esse daqui é um prato cheio para você. Só para contextualizar, o Huxley, ele era apaixonado por ciência, psicologia e tecnologia, e ele explora muito bem, né, todos esses temas na sua literatura. Contextualizando o livro, gente, então vamos lá. O Huxley, ele escreve Admirável Mundo Novo em um período de grandes mudanças, tá? Historicamente falando, né, sociais e historicamente falando. Só para contextualizar, a Revolução Industrial, ela já tinha transformado o mundo e as novas tecnologias da época, como por exemplo a produção em massa e os avanços da genética, que prometiam mudar ainda mais a sociedade. Inspirado então por esse cenário de mudanças, o Huxley, ele imagina então um futuro onde a estabilidade e a felicidade eram garantidas, mas a um custo alto demais. E aí, gente, só para aprofundar um pouquinho mais essa contextualização do livro, o Huxley vai apresentar pra gente, em Admirável Mundo Novo, um mundo onde os seres humanos não nascem mais, eles são produzidos em laboratório, sabe, em grandes tubos, né? E são programados para ocupar determinadas funções, determinadas ocupações nessa sociedade perfeita, né? Futurista e perfeita. O prazer e o consumo são super incentivados, tá? Nessa sociedade, e enquanto que qualquer forma de questionamento ou sofrimento, ela é vista com maus olhos,
sabe? Ela é evitada. E, além disso, para se certificar de que esses sujeitos, de que essas pessoas que vivem nessa sociedade, né, não vão levantar nenhum tipo de questionamento, eles entregam gratuitamente doses de uma droga, tá? Nesse universo, né, nesse mundo, chamado Soma, que é como se fosse uma anestesia para qualquer inquietação que a pessoa venha ter. Então a pessoa fica realmente anestesiada, né, e procura não argumentar, né, ou questionar qualquer coisa estranha, né, que esse mundo perfeito venha provocar nela. Vale dizer que essa droga, ela é uma droga que é regularizada, tá, pelo governo, pelas autoridades, tá, dessa sociedade. Então as pessoas consomem ela assim sem nenhum pudor, tá? Ela é legalizada. Sobre a história, gente, então vamos lá. A trama, ela segue Bernard Max, que é um homem que, apesar de fazer parte de uma casta superior, né, dentro dessa sociedade, ele se sente deslocado. Alguma coisa dentro dele, alguma coisa o inquieta, o incomoda. Diferente dos outros, né, dos seus amigos, né, de colegas de profissão, ele deseja algo para além do que esse sistema pode oferecer. E aí ele acha que uma, né, das formas de se conectar, né, com essa inquietação dentro dele, todos os questionamentos que ele vem sentindo, é indo para uma reserva de selvagens, tá? Nessa sociedade, eles vivem em um mundo, né? Eles vivem em uma sociedade perfeita, super controlada, tá? E super organizada em várias castas, e óbvio, né, isso requer, né, colocar as pessoas hierarquicamente, né, organizadas umas sobre as outras, e só que não há reclamação, né? As pessoas, elas já são programadas, né, dentro dos seus tubos, né, de nascença para ocupar essas posições. Então elas não reclamam, elas não questionam o sistema. Bernard Max, ele é de uma caixa superior e ele começa a se sentir deslocado, incomodado, né, com a posição que ele ocupa, o trabalho que ele faz. E aí, para além dos muros da cidade, para além dos muros, né, de onde essa sociedade vive, que é como se fosse numa Londres futurista, é como se fosse isso, né? Existe uma reserva de selvagens. A cidade, ela é como se a cidade tivesse um muro, sabe? Um campo de força que impedisse todos aqueles que não fazem parte dessa sociedade de entrar. Então existem pessoas, para além dessa sociedade perfeita, vivendo em algum outro lugar sob as suas regras. E aí, o Bernard Marx, que é o personagem principal, né, até então, em um dado momento da história, ele decide visitar uma dessas reservas que eles chamam, né, no livro, né, de reserva de selvagens. Eles chamam de selvagens porque as pessoas que habitam essa reserva e vivem de modo natural, né, é como a gente conhece, né, essas pessoas, elas não seguem as mesmas regras que a sociedade onde o Bernard Marx vive. Então, ele decide visitar essas pessoas, tá? E aí, a gente tem esse contraste, então, né? Logo assim, no início da história, né? A gente tem esse contraste entre essa sociedade perfeita e esse mundo para além dos muros dessa cidade, né? Esse mundo selvagem, sabe? Só para contextualizar mais ainda, as pessoas nessa sociedade, elas não envelhecem, elas não sentem dor. As pessoas nessa sociedade, elas trabalham até determinada hora e elas não questionam, sabe? Os seus lugares, as suas posições. Elas são estimuladas e hiperestimuladas, né, para poderem aproveitar o máximo possível dos prazeres que esse mundo pode oferecer. Então é como se fosse uma sociedade perfeita mesmo, sabe? E cada um nas suas caixas, ninguém reclama, entendeu? Só que o Bernard, ele fica desajustado, sabe? E aí, ele decide visitar essa reserva, né, de selvagens com uma amiga de trabalho que ele tem uma certa paixão, né? Que ele tem um certo interesse amoroso, né? E
ele leva essa amiga de trabalho que se chama Lenina. E aí juntos eles vão visitar a reserva de selvagem. E na reserva de selvagens eles conhecem o John, né, que o Aldous Huxley, que o autor do livro, descreve como sendo o selvagem. Inclusive, os próprios personagens do livro chamam o John de selvagem, né? John o selvagem, ou somente o selvagem, porque ele nasceu, né? Nasceu de uma mulher, ele não foi criado no tubo de ensaio, e ele vive para além dos muros dessa cidade perfeita. É isso. Curiosamente, o John, né, que é conhecido como selvagem, ele é uma pessoa extremamente sensível, sabe? Intelectual, erudita, se assim podemos dizer, né? Para aquela sociedade onde o Bernard e a Lenina vivem, que é uma sociedade perfeita, o John, ele é tido como dono de hábitos estranhos, sabe? Ele lê livros, né? Na sociedade onde o Bernard e a Lenina vivem, né? Que é essa sociedade idealizada, perfeita, as pessoas não leem mais livros, né? Elas não podem nem ter contato com livros, com poesia, com nada disso, com música, sabe? Elas são realmente controladas, né? E influenciadas a repetirem jargões para cristalizarem comportamentos. É como se fosse isso, sabe? As crianças, quando elas estão sendo formadas no tubo de ensaio, elas recebem estímulos específicos que vão condicioná-las, essa é a melhor palavra, para aquele tipo de comportamento que os controladores daquela sociedade desejam que essas crianças tenham. Então, o John, ele não cresce, né, sobre essa égide, né? Ele não cresce sob esses domínios, né? Então, ele tem hábitos que são muito diferentes dos hábitos que as pessoas dessa sociedade, né, que vivem nessa sociedade têm. E aí, uma coisa interessante é que o John, ele é criado lendo Shakespeare. Então, a todo momento ele vai citar frases de Shakespeare, né? Ele vai dialogar, né, de um modo muito erudito, de um modo muito pomposo, sabe? De um modo muito respeitoso com as pessoas, com algumas passagens de Shakespeare, sabe? E ele tem uma visão de mundo, né, que vem, obviamente, da criação dele, do lugar onde ele vive, né? Muito sensível, sabe? E as pessoas nessa sociedade, né, hipersexualizada e hiperestimulada, elas não conseguem alcançar o pensamento simples, mas profundo do John. E aí o Bernard conhece o John nessa reserva, então, junto com Lenina, e decidem trazê-los de volta. Trazê-lo, na verdade, para conhecer a sociedade perfeita onde eles vivem. E aí, o legal da história é que, além de a gente ter esse contraste, né, entre o mundo dos selvagens e o mundo tido como um mundo perfeito, o mundo ideal, quando o John tá nessa sociedade, né, tida como uma sociedade perfeita, né, com pessoas perfeitas, né, sempre felizes, sempre alegres, né, o John, ele começa a colocar em embate esses ideais, né, de uma sociedade tida como uma sociedade perfeita. E aí ele questiona a falta de liberdade, ele começa a questionar o culto ao prazer superficial, ele começa a questionar a ausência de significado real na vida, porque essas pessoas não tinham nenhuma, como é que eu posso dizer? As pessoas que vivem nessa sociedade, elas não têm elas não dão sentido, um significado à vivência que elas levam. Elas vão só levando a vida. Elas trabalham, fazem suas funções, tomam a droga dela, né? Vão a uma espécie de cinema sensorial, que é um cinema que mexe com todos os sentidos, né, do corpo. As pessoas vão ao cinema para sentir as coisas. E essas pessoas não leem livro, elas não escutam música, é nada disso, né? É tudo daquele mundo para aquele mundo. E elas são super felizes com aquilo. Elas não têm relação por muito tempo com as pessoas, então não tem esse vínculo, esse afeto,
né, que a gente está acostumado, que a gente conhece. Por quê? Porque essa sociedade, né, especificamente, ela incentiva, né, super estimula esse desapego, né, às pessoas. Então, o certo nessa sociedade é que você tenha vários parceiros. Isso não é problema nenhum, sabe? O problema é quando você decide querer ter um parceiro só. As pessoas começam a te olhar com maus olhos. Como assim você quer dormir com uma pessoa só? Como assim? Tá errado isso. Você tem que ter vários parceiros. Porque é o correto nessa sociedade, percebe? É uma distopia, né? É uma ficção científica que fala de um mundo futurista onde as pessoas... Onde essa ideia de família, essa ideia de relacionamento, de casamento, essa ideia de pai, de mãe já não existe mais. Porque as pessoas não nascem de pessoas, elas são fabricadas em tubos, percebe? Então, esse ideal de família, esse ideal de mãe e pai, esse ideal de religião, inclusive, não existe mais. As grandes instituições, inclusive, foram dissolvidas nessa sociedade e foram substituídas pelo prazer, pela liberdade. Só que a vinda do John, né, para o meio dessas pessoas tidas como civilizadas, começa a pôr em xeque a sua própria realidade, porque ele começa a questionar justamente esse culto ao prazer. Ele começa a questionar essa liberdade que essas pessoas têm, criticando, obviamente, né, a superficialidade da vida que elas levam, sabe? A vida sem sentido, sem rumo, sem direção que elas vão levando. E é muito legal ver esse contraste, sabe? De um personagem tido como um selvagem, só que é tipo assim, é super culto, é super profundo, sabe? É super poético. E as pessoas tidas como eruditas, né? Tidas como pessoas civilizadas, são super superficiais, sabe? São extremamente superficiais. Então o Aldous Huxley, ele brinca com essas ideias. Falando um pouquinho mais sobre os personagens agora, tá? Eu já falei sobre o Bernard, sobre a Lenina e também falei sobre o John, mas a gente tem também o Mustafa Mond, que é um dos governantes desse mundo novo, tá? Que defende a ordem e explica por que a liberdade e a felicidade não podem coexistir. Então a figura do Mustafa Mond tá ali para dizer, olha, eu sou um governante, eu sei do preço, né, que a gente tem que pagar para que essa sociedade exista, né, do jeito que a gente concebeu ela. Tem um preço grande que a gente precisa pagar, mas esse preço as pessoas nem se dão conta, sabe? De que preço é esse? Porque elas vivem felizes, é isso. Elas são condicionadas para viverem felizes. É isso, elas tomam a droga dela soma, elas vão para o cinema, elas vão jogar os seus jogos né, criados para entreter elas, né? Elas trabalham, elas vão viver na sua vida, elas não reclamam, né, da posição que elas ocupam, nem a vida que elas levam, porque elas não precisam disso. Elas são felizes, é isso. E elas realmente são felizes. Elas não são presas ali, né? Elas estão presas, mas elas não foram, como é que eu posso dizer? Aprisionadas, né? Elas foram condicionadas, elas foram criadas para aquilo. É como se fosse isso. Elas foram criadas em tubos de ensaio. Então, o autor parte do pressuposto de que essas pessoas, elas não sabem nem o que é sofrimento. Elas não sabem o que é envelhecer, porque não existe isso nessa sociedade, percebe? Então, elas não precisam ter que lidar com o sofrimento, porque essa sociedade não precisa disso. Né? Esse mundo novo não precisa disso. Daí o nome do livro, né? Admirável Mundo Novo, né? Esse mundo novo não precisa de infelicidade. Ele não precisa de tristeza, ele não precisa de dor, de sofrimento. As pessoas precisam ser felizes o tempo todo. E é isso, né? E irem vivendo as suas vidas até onde der. E aí esse Mustafa Mond, ele é uma dessas personagens que instiga você, sabe? Tem um capítulo aqui, um pouco mais pro final do livro, em que ele tem uma conversa com o Bernard e com o John, sabe? E, assim, é um ponto alto do livro. Que conversa, assim, sabe? Fantástica. Que conversa profunda. Vamos conversar agora, gente, sobre o estilo do livro, tá?
Bom, a escrita do Huxley, ela é densa e ela é repleta de ironia, tá? E ela vai criando um futuro que parece perfeito à primeira vista, mas que revela o seu lado sombrio à medida que a narrativa vai avançando. A obra, então, mistura ciência, filosofia e crítica social. E ela vai conduzindo a gente, então, a refletir sobre temas como controle governamental, consumismo, felicidade artificial e o preço da liberdade. De primeiro momento, tá? Pelo menos assim, o primeiro, o segundo capítulo, você vai ficar perdido. Pode ser que você fique perdido. Por quê? Porque o Aldous Huxley, ele é bem descritivo. Então ele vai dar um panorama pra gente, né? Pelo menos nos primeiros capítulos, sobre esse mundo. Então ele vai explicar assim minuciosamente, detalhadamente, como é que as pessoas são cultivadas, como é que elas são criadas dentro desses tubos de ensaio, e como é que as pessoas à volta delas estimulam essas pessoas e condicionam essas pessoas para ocuparem castas específicas. Então ele vai detalhando isso, e à primeira vista pode ser que pareça um pouco confuso. Então, se você for começar a leitura desse livro, já leve isso em consideração. Vai parecer um pouco enfadonho no início, mas passa rápido, tá? Passa rápido porque logo o Huxley vai te capturar pela sucessão de coisas que vão acontecer, tá? Uma coisa interessante também que tem, né, no Admirável Mundo Novo é a sobreposição de falas de personagens, tá? Então, ora a gente tá lendo uma conversa, a gente tá acompanhando uma conversa com um grupo de personagens, e no parágrafo seguinte a gente tá acompanhando uma outra conversa com outro grupo de personagens. E o autor, ele fica intercalando essas conversas, e as conversas elas vão acontecendo. Então você lê ao mesmo tempo duas conversas diferentes de pessoas e personagens diferentes, mas que se completam de alguma forma. Essa é a magia da escrita do Aldous Huxley. E é fantástico, sabe? Você não se sente confuso, né? Porque você vai conseguindo entender o que ele tá tentando fazer, sabe? Ele contrasta muito bem as conversas, ora ele complementa muito bem as conversas, e você vai entendendo, ele tá querendo fazer essa jogada, né? De contraste e complemento, contraste e complemento. É muito bacana, tá? Bom, essa edição aqui, tá? Da Biblioteca Azul, pela editora Globo, tá? Ela tem 306 páginas, mas assim, não sei se vai dar pra vocês verem aqui, ó, tá? A diagramação, ela é muito confortável, ela é muito boa, é dividida em capítulos, se bem não me engano, acho que tem 18 capítulos, se bem não me engano, acho que são 18 capítulos, e você consegue ler 1, 2, 3 capítulos por dia tranquilamente, de boa, sabe, sem se cansar, e a história ela vai progredindo, ela vai evoluindo, sabe, e vai crescendo, a história só cresce, é muito boa, é uma distopia, tá? Que vale a pena ser lida, apesar de ter sido escrita há mais de 90 anos, é um livro que continua incrivelmente atual, porque ele questiona comportamentos, felicidade artificial, consumismo de forma assim brilhante. Ele dialoga com essa questão da liberdade, né, de ter liberdade ou não ter liberdade de forma brilhante também. É um livro para você ler e reler, por isso ele é um clássico, sabe? Sem dúvida alguma, numa releitura que eu vá fazer de Admirável Mundo Novo, eu vou ir com outra perspectiva, né? Eu vou ter outros olhares, né? E aí tem uma coisa importante, na época em que a gente vive, tá? De influencers, né? Influenciadores, né? Em comportamentos super instagramáveis, entretenimento instantâneo, medicalização das emoções. A sociedade que Aldous Huxley imagina, ela parece muito menos uma ficção ou uma distopia e muito mais um aviso do que pode estar por vir. Então, é um questionamento interessante que ele levanta aqui, e nem parece, gente, que esse livro foi lançado, né, pela primeira vez em 1930, né, levando em consideração que a gente está aí há quase 100 anos, né, da publicação dessa obra. É fantástico, é simplesmente fantástico. Se você não leu ainda, leia. Se você já leu, mas
Quer reler? Quer fazer uma releitura? Não esquece, deixe seu comentário aqui embaixo, porque eu vou gostar de saber o que você achou dessa leitura. Uma coisa que vale a pena dizer, uma coisa que eu tava quase esquecendo, quase no final do vídeo eu vou falar isso, gente. Eu não me apeguei a nenhum personagem do livro, tá? Eu não sei se essa é a sensação mesmo que o autor queria passar, mas sabe quando você lê um livro que você se apega aos personagens, sabe? Você fala assim, nossa, eu tô torcendo por ele. Eu não tive essa sensação pelos personagens. Eu acho que o máximo que eu tive foi um pouco de identificação com o personagem de John, que é o selvagem, de entender, de me colocar no lugar dele, mas comparado a outras leituras que eu fiz, que a gente se identifica, né, com os personagens, que a gente torce, né, que a gente sofre junto com eles, com Admirável Mundo Novo eu não tive isso, eu não me apeguei aos personagens, sabe? Eu fui acompanhando, sabe? São personagens muito bem construídos, tá? Mas eu não me apeguei, sabe, às histórias, sabe, às suas tramas, subtramas, sabe, eu só fui acompanhando, meio que vendo, né, de cima toda essa história, todo esse pano de fundo. Não sei se essa era a intenção do autor também, de provocar isso, mas também é difícil dizer, né, porque um livro, ele captura as pessoas de formas diferentes, então pode ser, de repente, essa foi a forma como esse livro me capturou. Mas importa saber que essa leitura é um super livro, tá? Um livraço que vale a pena ser lido, tá? Cada página, cada palavra vale a pena ser lido e discutido. E aí, nesse sentido, eu quero pedir pra você, se você leu Admirável Mundo Novo, ou se você não leu ainda, mas quer ler, quando você ler, volta aqui no vídeo pra debater comigo, para dizer o que você achou dessa leitura. Ou se você está querendo ler, por esse motivo você procurou essa resenha, leia o livro e depois volte aqui nos comentários para poder dizer o que você achou da leitura. Eu vou gostar de saber, e também é uma forma do YouTube entender que esse vídeo é relevante para você. Então não esqueça de curtir e deixar um comentário aqui embaixo, e até a próxima. Tchau, tchau.